Deus é o meu pastor, oração poderosa guiada pelo Salmo 23, como escudo espiritual e provisão divina. Em meio aos problemas do dia a dia, a insegurança e a batalha diária que enfrentamos, há um refúgio sagrado onde a alma encontra descanso, direção e força. Esta é uma oração guiada pelo Salmo 23, um dos textos mais poderosos das Escrituras, revelando o cuidado pessoal de Deus como nosso pastor, protetor e provedor. Deixe que esta oração penetre sua mente e coração, conduzindo você a águas tranquilas mesmo em dias turbulentos. Cada palavra é uma declaração de fé, um escudo contra o medo e uma chave que abre caminhos de paz, provisão e segurança espiritual. Se você se sente cansado, sobrecarregado ou em busca de direção, esta oração é para você. Reserve este momento sagrado, respire, feche os olhos e permita que a presença do Senhor te envolva como um pastor que cuida de cada detalhe da tua vida. Inscreva-se no canal Oração de Fé e Vitória para mais orações proféticas, salmos poderosos e palavras que renovam a fé. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando o mundo parece desabar ao redor, quando o medo se esconde nas entrelinhas dos pensamentos, quando a alma se sente perdida entre ruídos, responsabilidades e dores invisíveis, há um lugar silencioso onde tudo muda. Não é um lugar geográfico, é um estado de entrega. É nesse lugar que o Salmo 23 se torna mais do que palavras. Ele se transforma em abrigo, direção e certeza. Nesta oração guiada, você será conduzido por uma jornada espiritual, onde cada frase do Salmo é uma âncora em meio à tempestade. Este momento não é apenas um vídeo, é um chamado para a presença de Deus, para aquele lugar secreto onde o coração é restaurado e o medo perde a voz. O Salmo 23 não começa com promessas vagas ou recompensas futuras. Ele começa com uma afirmação de pertencimento. O Senhor é o meu pastor. Essa frase por si só carrega mais poder do que 1000 discursos, porque ela declara que você não está sozinho, não está à deriva, não está desprotegido. Existe um pastor, um guia, um protetor, alguém que não abandona, não se cansa de cuidar, não perde de vista nenhuma das suas necessidades. E este vídeo é o momento onde você se lembra disso, não com a mente apenas, mas com a alma. Porque há um chamado de Deus neste instante, para que você pare, respire e se reconecte com aquele que te conduz mesmo quando você não enxerga o caminho. Não importa o que tenha acontecido até aqui. Se você acordou com o coração apertado, se carregou a culpa do ontem ou a incerteza do amanhã, este é o seu ponto de reinício. Oração não é mágica, é aliança. É reencontro com a fonte da vida. É permitir que a voz do pastor fale mais alto que as vozes do medo, da ansiedade, da solidão. Aqui, agora, você vai ser conduzido por essa oração com o Salmo 23 como bússola. E ao final, você não será o mesmo. Porque quando o Senhor conduz, até os vales escuros se tornam caminhos de glória. O Senhor é o meu pastor. Essa não é apenas uma frase poética. É uma verdade que precisa ser internalizada como um escudo contra toda sensação de abandono, desorientação e carência. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava cercado de conforto. Pelo contrário, ele conhecia desertos, perseguições e noites de incerteza. Mas foi exatamente aí que ele declarou: nada me faltará. A força desta declaração está no reconhecimento de quem é Deus. Pastor não é apenas um título, é uma função ativa, constante, viva. O pastor vê antes, guia com sabedoria, protege com firmeza e supre com amor. Quando você diz, o Senhor é o meu pastor, você está assumindo uma posição de dependência consciente, mas não frágil. Uma dependência que te fortalece, porque quem cuida de você conhece cada detalhe do seu caminho. Nesta oração, você será conduzido a um estado de entrega onde o controle dá lugar à confiança. Talvez você tenha vivido dias em que tudo parece fora de ordem. Contas, relacionamentos, decisões pendentes, diagnósticos médicos, pressões familiares. É nesses dias que o Senhor se apresenta como pastor. Não um Deus distante, mas presente.
Não um mestre que exige, mas um pastor que supre. Ele conhece suas necessidades antes mesmo que você as verbalize. Ele vê o que você não vê, ouve o que ninguém escuta, entende o que ninguém explicaria. É por isso que você pode descansar. Não porque os problemas sumiram, mas porque a direção mudou. Agora é Ele que guia. Permita-se, agora, orar com essa consciência. Diga com profundidade: Tu és o meu pastor, Senhor. E enquanto essas palavras saem da sua boca, sinta a atmosfera mudar. O peso começa a sair dos seus ombros. O medo perde força. A pressa silencia. E um novo ritmo começa a se instalar. O ritmo do cuidado divino, porque um verdadeiro pastor não abandona seu rebanho no meio da jornada. E se você está ouvindo esta oração hoje, é porque Ele está te chamando para voltar a confiar, a caminhar sob o pastoreio dele, a enxergar que você não foi esquecido. Não importa o quanto a vida tenha tentado te convencer do contrário, Deus está presente. Agora, pastor do teu espírito, guardião da tua história, e Ele está te conduzindo por este momento, não para te emocionar, mas para te restaurar. Ele quer que você saiba: você é cuidado. Você está nas mãos do pastor eterno. Respire fundo. Permaneça com o coração aberto. A próxima etapa da jornada revelará ainda mais sobre esse cuidado. Nada me faltará. Esta afirmação não é uma ilusão otimista. É uma promessa profética que desafia a lógica humana. Porque em um mundo de escassez, perda e comparação, declarar que nada faltará é um ato de fé radical. E é exatamente isso que o Salmo 23 propõe, uma mudança de mentalidade. Abandonar a expectativa de carência, de que algo está sempre incompleto, e abraçar a realidade divina de provisão contínua. Deus não se limita a suprir o que você pede. Ele conhece até o que você ainda não percebeu que precisa. Nada me faltará significa mais do que comida na mesa ou contas pagas. Significa não faltar paz, não faltar direção, não faltar consolo, não faltar amor verdadeiro. Essa oração agora é um convite para você se desligar da ansiedade pelo amanhã e se ancorar no suprimento de hoje. Quantas vezes sua mente correu para lugares que ainda nem aconteceram? Quantas noites foram perdidas planejando, temendo, buscando saídas que parecem impossíveis? Mas aqui, neste momento de oração, a palavra se levanta contra toda forma de escassez espiritual. Nada me faltará. Mesmo que a conta bancária não mostre abundância, mesmo que os diagnósticos médicos não mostrem cura, mesmo que as emoções estejam embaralhadas, a presença de Deus é suficiente, porque Ele é a fonte de tudo o que você precisa. O mundo pode oferecer sobras, mas o pastor oferece plenitude. A escassez não começa na carteira, começa na alma. Quando você acredita que está sozinho, que precisa se virar por conta própria, que ninguém vai te ajudar, é aí que o coração entra em modo de sobrevivência. Mas quando você declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você está rompendo com essa lógica. Você está ativando o suprimento do reino. Está se posicionando como filho, não como órfão. Está se levantando com a certeza de que há mais. Mais paz, mais sabedoria, mais portas abertas, mais favor do que você imaginava. E isso muda tudo. Neste instante, permita que a sua oração seja mais do que palavras soltas, que ela seja um decreto espiritual. Fale com ousadia. Senhor, eu creio que nada me faltará. Ainda que meus olhos não vejam, eu sei que Tu estás suprindo. Ainda que eu não entenda, eu confio na Tua fidelidade. E à medida que você ora, algo começa a mudar dentro de você. O desespero cede lugar à paz. A dúvida é confrontada pela confiança. E uma nova atmosfera se instala, a da provisão sobrenatural de Deus. Essa jornada ainda não terminou. O pastor que supre também te guia a lugares onde a alma encontra descanso verdadeiro. E é para lá que estamos indo agora. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essas palavras não descrevem apenas um ambiente externo de paz, mas uma realidade interna restaurada. O pastoreio de Deus nos conduz para além do movimento frenético da vida, das exigências que drenam a alma
e da ansiedade que consome a mente. Os verdes pastos e as águas tranquilas são símbolos de um lugar onde o coração finalmente encontra repouso. Não repouso físico apenas, mas o descanso mais necessário. Aquele que toca a alma cansada, exausta de tentar ser forte o tempo todo, sobrecarregada por exigências que nem sempre pode cumprir. É aqui, nesse ponto da oração, que Deus começa a operar uma cura mais profunda. Porque muitos seguem em frente, vivendo, produzindo, servindo, mas por dentro estão secos. Corações que funcionam como máquinas, mas que não param para ser alimentados. Mentes que acumulam pressões sem espaço para processar a dor. E é por isso que o Senhor nos leva até esse campo espiritual, para nos ensinar que o descanso é uma ordenança, não um luxo. Deitar-se em verdes pastos é mais do que descansar. É confiar que enquanto você para, Deus continua cuidando de tudo. Que enquanto você silencia, o céu trabalha a seu favor. Essa parte da oração é um chamado à entrega total. Não é sobre parar porque está tudo resolvido. É sobre parar mesmo com tudo acontecendo. É aprender a descansar antes que a vitória se manifeste, a confiar antes que a resposta chegue. É um tipo de rendição que desafia o orgulho humano e exige uma fé que transcende o raciocínio. Porque a alma agitada sempre quer controlar, mas a alma que confia aprende a se aquietar. E nesse aquietar, a cura começa. A ansiedade desacelera, o peito aperta menos, os pensamentos encontram uma nova frequência. A da paz de Deus que excede todo entendimento. Agora, enquanto essa oração continua, permita que o Espírito Santo conduza você para esse lugar interior. Imagine-se deitando nesses pastos verdes. Visualize essas águas tranquilas. Não como uma fantasia, mas como uma realidade espiritual acessível. E diga com fé: Senhor, eu aceito o teu convite ao descanso, eu solto os fardos, eu descanso em ti. Porque é nesse lugar que a alma se fortalece. Não na correria, não no esforço, mas no repouso que vem da presença do pastor. E quando você se permite ser restaurado, você volta mais forte, mais centrado, mais pronto para enfrentar tudo com a paz de quem sabe quem o está guiando. A jornada com Deus é feita de movimento e pausa, guerra e descanso, ação e contemplação. E agora, depois desse tempo de alívio, Ele está pronto para conduzir você por caminhos de justiça. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa é uma das promessas mais transformadoras do Salmo 23, porque revela que o cuidado de Deus vai além do consolo. Ele nos direciona com propósito. Ser guiado por caminhos de justiça não significa apenas tomar boas decisões. Significa andar em direção ao destino que Deus escreveu antes mesmo de você nascer. Esses caminhos nem sempre são os mais fáceis, os mais rápidos ou os mais populares, mas são os únicos que conduzem à verdadeira paz, realização e bênção duradoura. Quantas vezes você já se sentiu paralisado diante de uma escolha? Ou mergulhado em um labirinto emocional, tentando entender o que Deus quer? Nessas horas, o coração grita por direção, e é exatamente aí que essa oração se torna uma arma poderosa, porque ela clama por um tipo de condução que não depende apenas da sua lógica ou da sua experiência, mas do caráter perfeito de Deus. Ele guia por amor do seu nome, ou seja, a direção que Ele te dá é sustentada pela integridade de quem Ele é. Deus não guia para o caos, não direciona para armadilhas, não chama para trilhas sem propósito. Ele conduz com base em promessas eternas, não em suposições humanas. Neste momento de oração, entregue a Deus todas as decisões mal resolvidas, os e se que te perseguem, os caminhos incertos, as dúvidas sobre relacionamentos, finanças, saúde, vocação, e declare com fé: Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, tira de mim a confusão, a indecisão, o medo de errar. Quero caminhar onde a tua presença está, onde a tua vontade reina. Quando essa oração se eleva com sinceridade, o Espírito Santo começa a operar. Às vezes ele não dá a resposta completa de imediato, mas muda sua disposição interior, fortalece seu discernimento, te faz enxergar o que antes estava invisível.
Deus não promete que você não passará por vales, mas promete que, se for Ele quem te conduz, até os vales terão propósito. E quando você se permite ser guiado, o medo de tomar decisões erradas começa a perder força, porque o controle já não está nas suas mãos, mas nas mãos do pastor. E nas mãos dele, até os erros se transformam em aprendizado, até os atrasos cooperam para o seu bem. Agora, com essa verdade fortalecida em sua mente e coração, é hora de seguir adiante, porque mesmo quando o caminho passa por sombras e incertezas, há uma presença que não te abandona. E é sobre esse tipo de presença, a que permanece nos momentos mais escuros, que vamos orar a seguir. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a declaração mais intensa de todo o Salmo 23. É quando a confiança se confronta com o terror. É o ponto onde a alma, cercada por angústias, ameaças invisíveis e sensações de abandono, decide manter os olhos no pastor e não no vale. Esse, ainda que, é a ponte entre o medo e a fé. Não nega a realidade do sofrimento. Reconhece o vale, encara a sombra, mas escolhe a presença de Deus como escudo. O vale da sombra da morte não é apenas um lugar físico, ele é psicológico, emocional e espiritual. É aquele lugar onde os pensamentos se tornam sombrios, onde a alma se sente soterrada por culpas, traumas, pressões. É o diagnóstico que chega de repente, a traição que ninguém esperava, a oração não respondida, a crise que te pegou desprevenido. E ainda assim, no meio disso tudo, a voz do salmista nos ensina a declarar: não temerei, porque a presença de Deus não é um conceito teológico. É uma realidade que se manifesta justamente nos lugares onde ninguém mais pode ir com você. Nem amigos, nem terapeutas, nem conselheiros. Só Ele. E essa oração agora é a sua resposta. A sua arma contra o terror noturno, contra os pensamentos que querem te paralisar, contra os ataques que tentam te convencer de que tudo acabou. Não acabou. Deus está com você no vale. Ele não observa de longe. Ele entra no cenário, segura sua mão, guia seus passos mesmo quando você não sente o chão. E mesmo quando o silêncio dele parece ensurdecedor, a presença dele está gritando para a sua alma: você não está só. Muitas vezes, o medo não desaparece de forma mágica. Ele é vencido pela companhia certa. E é isso que Deus te oferece. A companhia perfeita. Uma presença que não se ofende com sua fraqueza, que não abandona na hora da dúvida, que não se retira quando você chora. A presença que protege, consola e fortalece. A vara e o cajado dele, símbolos de autoridade e direção, trazem segurança. Não porque evitam o vale, mas porque garantem que você vai atravessá-lo com vida, com propósito e com fé renovada. Neste momento, fale com Deus com sinceridade. Diga: mesmo no vale, eu escolho confiar. Mesmo na sombra, eu me agarro à tua luz. Mesmo sem entender, eu me entrego à tua presença. E sinta o ambiente ao seu redor começar a se transformar. O que era medo se torna coragem. O que era confusão se torna direção. Porque quando Deus está presente, nenhum mal prevalece. Há ainda mais nessa jornada, porque depois do vale vem a mesa. E essa mesa é um sinal de que a honra de Deus vem depois da luta. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Essa frase não fala apenas de vitória, mas de um tipo de honra que transcende a lógica humana. É uma imagem poderosa. Enquanto os inimigos esperavam sua queda, sua derrota, sua vergonha, Deus estava organizando uma mesa. Não às escondidas, não em um lugar distante, mas diante de todos que te acusaram, zombaram, caluniaram e desejavam teu fracasso. A mesa de Deus é um ato de justiça espiritual, mas também é um convite ao banquete da identidade restaurada. Porque quem senta à mesa do rei deixa de ser refém da opinião dos outros e passa a viver segundo a voz que realmente importa. Esse versículo revela que a resposta de Deus à opressão não é apenas livramento, é exaltação. Deus não apenas te tira da cova, Ele te levanta para que todos vejam que foi Ele quem te sustentou. E mais, Ele te serve.
prepara, organiza, arruma os detalhes, porque a mesa não é só símbolo de honra, mas de comunhão, intimidade, provisão e descanso. Enquanto os olhos dos acusadores estão fixos em você, os olhos de Deus estão fixos na tua história. E essa mesa, que Ele prepara, representa o testemunho público de que você é cuidado por Ele, escolhido por Ele, amado por Ele. Muitos que oram este salmo estão vivendo momentos em que sentem os olhares de crítica, as palavras de julgamento, os pesos da injustiça. Talvez você esteja enfrentando lutas ocultas, perseguições silenciosas, dores que ninguém vê. Mas saiba disso, enquanto os inimigos conspiram, Deus prepara. Enquanto o mal maquina, Deus organiza. E o que Ele prepara não pode ser impedido, porque quando é Deus quem põe a mesa, ninguém pode tirá-la. Nenhuma força do inferno pode desfazer o que Ele está fazendo a seu favor. Essa oração agora é um posicionamento, uma decisão espiritual de parar de lutar com as próprias mãos, parar de se justificar, parar de responder ao ódio com ódio, e começar a confiar que a justiça de Deus é suficiente, que o tempo dele é perfeito, que a mesa dele é mais poderosa do que qualquer argumento. Diga com ousadia: Senhor, prepara a tua mesa. Mostra diante dos meus inimigos que tu és o meu pastor. Exalta teu nome na minha vida. Que minha história seja um testemunho vivo da tua fidelidade. Essa mesa é o prelúdio da unção. Porque Deus não apenas prepara algo para você, Ele também prepara você para o que está por vir. E é isso que vem a seguir. A unção que te capacita para viver o propósito com poder e graça. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Este é o momento em que Deus sela aquilo que começou. A unção é mais do que uma ação simbólica. É a manifestação visível da aprovação divina. Quando Deus unge, Ele separa. Quando Ele unge, Ele fortalece. Quando Ele unge, Ele capacita você a cumprir o chamado que Ele mesmo colocou sobre sua vida. E quando essa unção vem sobre a cabeça, ela não apenas marca sua identidade, mas renova sua mente, cura seus pensamentos, reorganiza suas emoções, porque o óleo do céu não é comum. Ele é santo, puro, cheio de poder. A cabeça representa o lugar onde nascem decisões, onde se travam as maiores batalhas. É ali que o inimigo tenta semear dúvida, medo, confusão. Mas quando Deus unge, Ele muda a atmosfera mental. Pensamentos de derrota são substituídos por visões de futuro. Complexos de inferioridade são substituídos por convicções de autoridade. A mente que antes se sentia fraca, agora se fortalece com a certeza de que foi escolhida, chamada e enviada. A unção quebra o jugo, diz a palavra. E isso significa que aquilo que te aprisionava antes já não tem mais poder sobre você. Mas não para por aí. O cálice transbordando é o resultado dessa unção. O que era escasso agora é abundante. O que era limite agora se expande. O transbordar é a evidência de que Deus não apenas supre, Ele extravasa. E quando o céu começa a transbordar dentro de você, esse excesso alcança outros. Sua presença passa a liberar paz, sua voz carrega cura, suas atitudes revelam graça. Porque quem é ungido não vive para si, vive para cumprir uma missão que toca o mundo ao seu redor. Agora, em oração, levante sua alma diante de Deus e diga: unge a minha cabeça, Senhor. Toca minha mente, cura minhas memórias, fortalece minha fé. Derrama o teu óleo e deixa meu cálice transbordar. Que eu viva em plenitude. Que nada me falte. Que eu transborde da tua presença onde quer que eu vá. E enquanto essa oração sobe, algo começa a acontecer. O Espírito Santo começa a renovar sua mente com revelações, a libertar você de pesos antigos, a derramar óleo novo sobre sua identidade, porque a unção não é para um momento, mas para uma jornada. Uma jornada onde a bondade e a misericórdia não são visitantes ocasionais, mas companheiras constantes. E é sobre esse final glorioso da oração que iremos meditar agora. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Esta é a proclamação final de quem passou por vales, por enfrentamentos, por provas, e entendeu que não caminha sozinho. O salmista não está dizendo que a bondade e a misericórdia o visitarão de vez em quando. Ele está afirmando que elas o seguirão. Isso significa que o favor de Deus se tornou uma presença constante. Onde quer que você vá, o bem e a graça de Deus irão atrás, abrindo caminhos, protegendo sua retaguarda, preenchendo os espaços que o medo tentou ocupar. A bondade de Deus é a expressão da sua generosidade. É o agir dele em seu favor, mesmo quando você sente que não merece. É a porta que se abre sem explicação, a provisão que chega na última hora, o livramento que acontece no silêncio. E a misericórdia é o abraço de Deus quando você falha. É o recomeço depois do erro. É a garantia de que, mesmo imperfeito, você continua sendo alvo do amor imutável de um pai. Essas duas, bondade e misericórdia, caminham com você como duas colunas invisíveis sustentando a sua jornada. E isso muda tudo. Muda a forma como você encara o futuro. Muda a sua percepção de Deus. Muda a sua maneira de viver. Porque você deixa de correr atrás de bênçãos e começa a andar com aquele que traz todas as bênçãos consigo. Quando a sua vida é guiada pela presença do bom pastor, a bênção não é um destino, é uma companhia constante. E é por isso que o salmista termina dizendo: habitarei na casa do Senhor. Porque quando você entende quem Deus é e o que Ele faz por você, tudo o que deseja é permanecer nele. Habitar na casa do Senhor não é uma agenda religiosa, é um estilo de vida. É viver consciente da presença de Deus em cada passo. É transformar cada lugar onde você pisa em território de oração. É carregar um altar dentro do coração. E essa permanência não é passageira. Ela é eterna. É a certeza de que mesmo depois que esta vida acabar, sua alma tem um lar garantido, o próprio Deus. Nesta conclusão de oração, fale com Ele com gratidão. Senhor, eu te agradeço porque a tua bondade e a tua misericórdia me seguem. Eu não estou sozinho. Eu sou amado, sou guardado, sou conduzido. E quero habitar contigo, viver contigo, permanecer em ti todos os dias da minha vida. Deixe essa oração selar tudo o que foi liberado. Que essa jornada com o Salmo 23 não termine aqui, que ela se transforme num estilo de vida, um caminho de fé, paz, propósito e profunda comunhão com o pastor da sua alma. Se este momento falou com você, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Aqui no Oração de Fé e Vitória, formamos uma verdadeira corrente de oração. Ao se inscrever, o seu nome passa a fazer parte dessa corrente poderosa, onde oramos por cada vida que chega até aqui. Este canal não carrega placa de igreja. Aqui, o nosso compromisso é com a palavra viva de Deus e com a força da oração genuína. Junte-se a nós. Compartilhe essa mensagem com quem precisa de esperança e fortaleça essa aliança espiritual que tem transformado tantas vidas.